Muito bem-vinda, bem-vindo você à sua aula, ao seu curso de parasitologia online. Nessa aula nós vamos tratar sobre as parasitoses ingestivas. E para que ela não fique extremamente grande, porque são várias doenças e algumas abordagens importantes, eu separei em duas partes. Na primeira parte, você entenderá sobre viroses e bacterioses, e na segunda parte, sobre protozooses, verminoses e mais as medidas profiláticas, ou seja, as medidas contra essas infecções. Então é bom que você tenha bastante atenção exatamente a este ponto, porque tem uma continuação. Ela vai interromper com virose, bacteriose, interrompe, aí vem uma segunda parte, um segundo vídeo, você vai lá e assiste e entende também as medidas profiláticas que são importantes, certo? Repare agora uma coisa extremamente importante, já que esse assunto agora, nós vamos falar das infecções ingestivas. Repare o que o Enem coloca para você. Conforme o programa do Enem, está lá listado qualidade de vida nas populações humanas, aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano, indicadores sociais, ambientais e econômicos, índice de desenvolvimento humano. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você entenda como é que a situação da pessoa, como é que a situação de pobreza, o modo de vida da pessoa está ligado ao aspecto da doença, é integrar a biologia com alguma coisa que vai além, simplesmente além de conhecer o conteúdo, é fazer essa integração, esse link. E quando nós falamos de doenças ingestivas, elas são indicadores importantes. O que elas indicam? Preste atenção na sua tela. Essas doenças indicam, no primeiro momento, o descaso com saúde pública. Repare nas imagens que vão aparecer para você. Essas situações de rede de esgoto a céu aberto ou de esgoto correndo a céu aberto, sem rede, na verdade, uma coleta. Olha onde é que essa pessoa está, enfiada dentro do esgoto, desentupindo o esgoto. Isso é um descaso absurdo com saúde pública e um desrespeito com as pessoas. Segundo ponto importante, preste atenção nessa imagem. Indicadores de pobreza. Como assim indicadores de pobreza? Repare essa cena onde nós temos dois ambientes extremamente pobres. Essas pessoas não têm água tratada, elas não têm saneamento básico, coleta de esgoto, tudo isso exposto a céu aberto, com alto risco de contaminação por doenças ingestivas. Por quê? Porque essas doenças estão associadas à contaminação fecal do ambiente. Agora eu te pergunto, e nós que temos água tratada, que temos saneamento, o que essas doenças podem indicar quando nós adquirimos essas doenças? Aí vem um terceiro ponto importante. Nós, quando pegamos essas doenças, somos aí indicadores de negligência quanto às práticas de higiene, negligência pessoal. Ah, não entendi. Repare o seguinte, muita gente fala assim, que é isso, professor? Eu não tenho isso não, eu não como cocô. Será que não? Será que você realmente não está comendo cocô sem perceber? Para, que nojo! Preste atenção. Olha só, olha o seu cachorrinho que lambeu o próprio botão dele e agora está lambendo a sua boca muitas vezes. Olha o que está acontecendo. Olha o risco de contaminação. Credo, você falou, o cachorrinho lambeu o cu dele, tá? E agora você lambe a sua boca. Olha o seu celular. Faça uma autoavaliação. Pense agora, neste momento comigo. Quantas vezes você já higienizou o seu celular hoje, na semana, no mês, durante a existência dele? Talvez você nunca tenha feito a higiene do seu celular e não saiba o risco que está aí. Você lembre que você estava com ele nas suas mãos, talvez pela manhã, lá no seu banheiro, fazendo o seu download matinal, descarregando tudo aquilo que você precisava descarregar, seriados, documentários Netflix, um tanto de coisa que você precisava descarregar e outras coisas também. E dali você saiu com ele nas suas mãos, sem fazer a higiene desse celular. Então aí que está o risco. Você está lá comendo a batatinha na hora do almoço, correndo o dedo no seu feed, vendo as suas notícias, os seus amigos no Instagram, com esse celular que você estava com ele no banheiro e batatinha na boca. Olha aí a contaminação. E aí você me fala, eu não como cocô. Olha aí, está comendo cocô, infelizmente está comendo. Ah, esse é o risco, é negligência pessoal. Nós temos tudo aquilo que precisamos para não adoecermos com essas infecções ingestivas. Nós vamos separar então nessa aula viroses e bacterioses, então olho na sua tela. Olha só, quais são as viroses que você pode pegar de maneira ingestiva, por água e alimento? Aí estão associados hepatite A, rotavirose e poliomielite. Você já sacou que tem cores aí diferentes, não é? E você já deve estar associando que cores diferentes indicam coisas também diferentes. Indicam o quê? Que existem vacinas para hepatite, para rotavirose e para polio,
e não existe vacina para norovirose. Professor, o que é norovirose? Norovírus é um dos principais responsáveis aí por diarreia infecciosa. É um vírus muito comum em boca de cachorro, mas é um vírus que propaga demais da conta quando nós temos a infecção por ele. Basta um, tá? Basta um para que você seja infectado. Principalmente naquela fase de vômito. Quando a gente vomita, espalha vírus no ambiente todo, contamina todo o ambiente. Repara lá na pousada, lá no clube, nos cruzeiros de navio, quando acontece uma infecção por norovirose, geralmente o cruzeiro tem até que retornar de tanta gente que acaba sendo infectada com esse vírus. A pessoa vomita lá no convés, na piscina, lá, aquela nhaca, todo mundo acaba pegando, bastando ter contato. Lá na pousada, a criancinha vai lá, daquele jucão, mamãe ajuda a criancinha para não cair dentro do vaso, porque menino é assim, quando vai vomitar parece que vai cair dentro do vaso, né? Então mamãe ajuda aquela criancinha, mamãe é a próxima infectada, e quando vê tá todo mundo passando mal naquele quarto de pousada, ou mesmo naquela pousada inteira, ou até naquele hotel, né? Parques aquáticos, se alguém der um jucão numa piscina de parque aquático, o risco é enorme para todo mundo que está ali frequentando aquele parque aquático. Dentre essas doenças, destaca-se aí a poliomielite. Por que a poliomielite é tão perigosa? É porque ela traz o risco de paralisia. O vírus, quando infecta a parte, ela é um vírus que infecta normalmente garganta e intestino, e quando ele infecta o intestino, o risco dele passar para a corrente sanguínea e atingir terminações nervosas e lesar o nervo motor, por exemplo, provocando paralisia ou a paralisia respiratória. A pessoa é condenada a viver para sempre nesse instrumento aí chamado de pulmão de aço. É uma doença que deixa sequela. Hoje praticamente não temos mais casos de pulmão de aço, pelo menos numa parte do mundo, nem de pólio numa parte do mundo. E no Brasil? Como é que está a situação aqui no Brasil? No Brasil já há 26 anos sem novos casos de pólio. A pólio foi erradicada mais, né? Já há 28 anos, né? Eu estou fazendo a conta errada aqui. O fato é que nós não temos mais a pólio no nosso país, mas temos o risco de reemergência, principalmente pela entrada da pólio com migrantes. Estamos tendo uma leva muito grande de pessoas chegando ao nosso país. Legal? Olha aí, ó. Por que nós conseguimos isso? O Brasil fez uma campanha extremamente simpática com o famoso Zé Gotinha. Talvez você que está aí tenha recebido lá a gotinha do Zé Gotinha. Zé Gotinha, Zé Gotinha. Tinha a música da Xuxa, lembra? Só mesmo chamando o Super Zé Gotinha. Todo mundo feliz, cantando, boquinha aberta. E isso ajudou o país a erradicar a pólio. As criancinhas tinham que ser vacinadas, todas elas praticamente no mesmo dia. Por um bom tempo foram feitas essas campanhas e que acabaram ajudando na erradicação da pólio no nosso país, tá bom? Então você não vai ver nem novos casos de pólio e nem os casos que existem hoje, muitas vezes a pessoa confunde, mas são sequelas deixadas pela pólio. Bora pra frente então! E as bacterioses ingestivas? O que são bacterioses ingestivas? São aquelas bacterioses que nós pegamos a partir da ingestão de água e alimento, tá? Preste atenção nesse quadro que te apresenta as bacterioses. Sempre lembrando que bacterioses são tratadas com antibióticos. Antibióticos para tratar infecções bacterianas. Quais são essas doenças de veiculação hídrica e alimentar? Né? São ingestivas. A disenteria bacilar, famosa shigellose, a febre tifoide, causada aí pela Salmonella typhi, cólera, o vibrião colérico, uma doença terrível, que resulta em muita diarreia, a leptospirose, pela bactéria Leptospira interrogans, essa aí também é muito comum, está associada à urina do rato, contaminando ambientes diversos e que nós também podemos pegar por contato aí com água de chuva, por ingestão dessa água pós-enchente, não a água da chuva, né? Logicamente pós-enchente o que pode acontecer. Repare que todas essas bacterioses e viroses que nós fizemos a lista geralmente resultam em diarreia e vômito em alta escala. Você não vai ter a cobrança, vai ser cobrada aí em relação à sintomatologia, já falei sobre isso, em relação a sinais e sintomas de doenças. Você tem que saber medidas de propagação para que você saiba medidas de prevenção. Essa então foi a primeira aula. Para não tomar muito tempo, a gente separou em duas partes. Na segunda parte você aprenderá sobre protozooses, verminoses e medidas profiláticas das infecções ingestivas. Te vejo então na segunda aula, não perca a segunda aula.